que um país não está bem economicamente é porque talvez o número de empresários está diminuindo? Isso aí tem total ligação. Se você percebe que as empresas deixam de prosperar naquele país, consequentemente aquele país deixa de ter fica quase que inviável de prosperar naquele país. Por quê? O maior trabalho social que existe é o lucro. Se você tira o lucro de uma organização, você automaticamente quebra todo um ecossistema. Então, imaginando que, fala assim, Romani, mas caridade é muito melhor do que lucro. Pensar assim é um caminho para a destruição de um país. Por quê? Porque se você não tem lucro, você não consegue fazer caridade. Se você não tem lucro, você não consegue fazer com que aquela economia naquele setor prospere. Um exemplo simples, você pega Dubai. Era um deserto, no meio do nada. Aí petróleo gera movimentação econômica, gera lucro, consequentemente você constrói uma mega cidade no meio do deserto. Queria saber o que você pensa sobre o Brasil hoje? O que você acha da economia do Brasil hoje? Como que você vê? Você acha qual o futuro que você vê que o Brasil vai caminhando? É interessante pensar sobre Brasil. Eu não gosto muito da ideia só de pensar em um país. Por quê? A gente pensa ali, tem as linhas que determinam que deve ser aquele local e aquele local é um país. Eu gosto de pensar no povo. Quem são as pessoas que representam? Então, o país é uma cultura onde tem pessoas inseridas dentro daquela cultura e que compartilham algumas ideias e, consequentemente, são geridas por um governo, um Estado. Eu prefiro, ao invés de pensar no Estado que controla esse povo, mas sim no poder do povo. Então, toda vez que pergunta para onde o Brasil está indo, eu não me pergunto só em relação a termos políticos, e sim em termos da população. Quem que são aquelas pessoas que desejam transformar aquele país? E para poder responder isso, é perguntar como o Romani está indo. O que o Romani está fazendo para construir uma vida melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor de alguma forma, através do poder do um. Uma vez me perguntaram, Romani, se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria? A minha resposta foi eu. E essa resposta, quando uma pessoa ouve ela pela primeira vez, parece ser muito egoísta, porque fala, você podia acabar com a fome na África, você podia fazer isso, aquilo. Mas toda vez que uma pessoa pensa que as coisas vão se resolver, e não porque ela faz aquilo se resolver, é uma ideia fantasiosa. É como se o governo fosse resolver meus problemas. É como se os outros fossem resolver os problemas da humanidade, não eu. A partir do momento que eu entendo que eu sou causa e não consequência do que está acontecendo, então não é como está o Brasil, como para onde vai só, mas para onde eu estou levando as coisas e trazendo essa responsabilidade. E óbvio, você pode pensar, Romani, mas você é uma pessoa só. Mas, como já dizia Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Eu acredito muito nisso em relação a para onde vai o Brasil. Eu busco ser essa mudança que eu desejo. Me dá um exemplo. O que você está fazendo hoje, Romani, para contribuir para um Brasil melhor? Hoje, assim, quando você fala contribuindo com o Brasil melhor, eu cuidando do meu filho, eu cuidando da minha esposa, eu sendo uma pessoa boa, eu sendo uma pessoa ética, íntegra, e isso de alguma forma... Para mudar o mundo, se as pessoas entendessem que se ela cuidar ali da casa, dos filhos e conseguir ser uma pessoa melhor, e de repente as pessoas que estão em volta se tornam pessoas melhores, e essas pessoas que estão em volta levam uma coisa melhor para quem está um pouco mais longe, isso consequentemente chega no mundo inteiro. Esse é o mudar o mundo. Mudar o mundo não é pensar que eu tenho que fazer uma coisa que vai inventar, sei lá, uma vacina que trata uma doença no mundo inteiro. É possível fazer isso? Para algumas pessoas talvez sim. Só que, e importante que tenha pessoas que estejam pensando nisso, mas se cada um pensar entendendo que ele é o poder dessa transformação do de como eu posso fazer aqui da minha casa uma casa melhor, de como eu posso fazer da minha vida uma vida melhor, eu acredito que isso tende a transformar o mundo em um lugar melhor. E o Instituto Romani hoje, uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, eu tenho conseguido fazer com que o Instituto Romani funcione sem depender de mim. Se for parar para pensar, tem anos. Eu consigo ficar com meu filho, eu consigo fazer academia, eu consigo comer o que eu quero, acordar na hora que eu quero, fazer as coisas que eu quero, poder viajar e ter liberdade e ao mesmo tempo gerar lucro na empresa. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo conseguir fazer isso gerindo mais de um negócio. Eu sou sócio na Agrícola Romani, tenho um negócio no alho,
tem negócio na área de construção, tem negócio na área do Instituto Romani de Desenvolvimento Humano, e hoje eu estou cada vez mais conectando com empresários do bem, que têm fome de crescer, que também acreditam nesse poder de cuidar da família, de serem pessoas do bem, que vão levar o bem para as pessoas próximas e, consequentemente, fazem desse Brasil um Brasil melhor. Eu gosto de dizer... É uma pergunta aqui, como que você acha que seus negócios hoje impactam? No quê? Economicamente. No quê? Brasil. No Brasil inteiro? Como eu disse. Na sua cidade, ou no seu meio, ou para os seus clientes, como que ele impacta? Como eu disse, economicamente? lembra o que eu falei, é o poder do de cada um. Uhum. O meu negócio, ele impacta ajudando pessoas que estão próximas, e essas pessoas de alguma forma fazem a diferença. Pensa isso, e cada um que está assistindo, se você tem um negócio, você tem uma empresa, imagina que todas as empresas do seu segmento deixassem de existir. Quais problemas aquele lugar teria? Porque você está solucionando o problema. E se você não estivesse solucionando aquele problema, talvez muita gente que teve aquele problema solucionado não teria aquele problema solucionado. Se você entrar hoje no Google, são mais de 1.000 avaliações 5 estrelas de pessoas agradecendo o Instituto Romani. Então, isso se torna gerar valor. Então, o que acontece? Essas 1.000 pessoas, apesar de ser um número expressivo para muita gente, eu acho um número muito pequeno se for considerar milhões e milhões, bilhões de pessoas que existem no planeta. Elas impactam as pessoas perto dela, e tem também as pessoas que trabalham no Instituto Romani. E colocando aqui, no nosso grupo de empresários, que a gente conecta empresários do bem, o que acontece? Esses empresários fazem negócios, esses empresários de alguma forma tendem a ajudar contratando mais pessoas, isso faz com que a economia de onde eles estão seja impactada e, consequentemente, através de pessoas, a gente consegue fazer uma sociedade ser uma sociedade melhor. E eu, particularmente, acredito que as pessoas que tendem a ter um impacto maior, elas têm negócios, são empreendedores. Eu posso falar assim, nossa, mas o político também tem um papel essencial. Colocando aqui assim, ele depende que alguém gere negócios para gerar valor e pague impostos para que ele possa fazer qualquer coisa. O político, ele é um funcionário da população. E a população, para ter geração de valor, depende que alguém seja empresário. Depende que alguém queira construir algo para contratar pessoas e seja possível as pessoas pagarem impostos e assim movimentar a economia. Por isso, cada vez mais, é um assunto assim... Eu sou apaixonado desde pequeno, vendia picolé, fazia negócios. Então, uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com pessoas que criam valor, que geram valor para a sociedade. E por isso nasceu o Grupo Aliança, inclusive, que é um grupo onde conecta empresários do bem, que fazem negócios e que buscam ter crescimento, mais liberdade e gerar lucro para os seus negócios quando geram valor para a sociedade. Então, você acha que um país não está bem economicamente é porque talvez o número de empresários está diminuindo? Isso aí tem total ligação. Se você percebe que as empresas deixam de prosperar naquele país, consequentemente aquele país deixa de ter fica quase que inviável de prosperar naquele país. Por quê? O maior trabalho social que existe é o lucro. Se você tira o lucro de uma organização, você automaticamente quebra todo um ecossistema. Então, imaginando que, fala assim, Romani, mas caridade é muito melhor do que lucro. Pensar assim é um caminho para a destruição de um país. Por quê? Porque se você não tem lucro, você não consegue fazer caridade. Se você não tem lucro, você não consegue fazer com que aquela economia naquele setor prospere. Um exemplo simples, você pega Dubai. Era um deserto, no meio do nada. Aí petróleo gera movimentação econômica, gera lucro, consequentemente você constrói uma mega cidade no meio do deserto. Se você pega, por outro lado, vamos colocar aqui um hospital, você proíbe o hospital de ter lucro, aquele hospital quebra, vai ter um serviço horrível. Por quê? Como que você vai pagar as pessoas para prestarem um serviço de qualidade? Por que que a educação base no Brasil tende a ser de qualidade bem... Vamos colocar aqui, uma qualidade bem mais baixa do que eu gostaria que fosse. Porque é mal remunerado o professor ali. Então, se você gera lucro, se aquela instituição tem maior lucro,
consequentemente isso é repassado para a cadeia e consequentemente aquilo, eu digo toda a cadeia produtiva daquele setor, consequentemente aquele setor prospera mais. Se você tem uma sociedade, um país que gera menos lucro, consequentemente aquele país tende a ir afundando. Se você tem uma empresa que gera menos lucro, consequentemente essa empresa não consegue prosperar, paga menos impostos, gira menos a economia, tem menos pessoas empregadas, isso faz com que todo o país tenha mais dificuldade.